Fala pessoal, estamos aqui hoje nos bastidores do BWAcast. Hoje a gente tem uma presença muito especial, um convidado muito especial, o Dr. Rogério Davi, do Davi Ataíde Advogados, e uma conversa de altíssimo nível sobre planejamento sucessório e holding familiar. Obrigado, Rogério. Obrigado aí pelo aceite do convite. E me conta aí um pouquinho aí da expectativa aí do bate-papo de hoje. Olha, Everton, eu que agradeço o convite aqui, parabenizo toda a equipe da BWA que deu o suporte, né, pra gente chegar aqui e tá tudo resolvido aqui, a locação do estúdio, parabéns. Realmente a BWA demonstrou porque que é um dos escritórios que mais cresce hoje no Brasil, né, Everton, aí fruto toda essa organização, né. E esse é o assunto, não sei se tá aparecendo pra você, Everton, na sua timeline do Instagram, mas é o assunto do momento, né. Toda hora aparece uma informação, agora é a hora do planejamento sucessório e tudo, né? Eu, particularmente, há muitos anos, eu defendo essa necessidade que algumas famílias empresárias, alguns empresários têm de se organizar ainda em vida, né, planejando a sua sucessão. Infelizmente, não é a realidade de muitos casos, né, que chega pra gente já com um cenário que poderia ter sido evitado, porque planejamento você faz antes do evento, né? Planejar significa que você adotou mecanismos prévios, né, ao evento. E é isso que a gente vai conversar aqui ao longo da nossa conversa, do nosso bate-papo, né? E, por definição, né, o que a gente pode dizer de planejamento sucessório, né? Planejamento sucessório é o ato das famílias se reunirem previamente, né, antes do falecimento dos genitores, né, para que eles se organizem de forma harmônica para repartir os bens da família, tanto bem os bens imóveis quanto participações societárias, né? E, Rogério, uma coisa que eu venho percebendo, né, agora por conta do adendo da reforma tributária, né, que, por exemplo, as cotas, as participações societárias das empresas, que até então elas eram valorizadas pelo valor patrimonial, e agora entra a nova figura que é o fluxo de caixa descontado, né? Então, vamos brincar ali que morrer tá um pouquinho mais caro, né? Então, eu acho que esse é o momento mais que oportuno para que as famílias se organizem para melhor avaliação da empresa e fugir do fluxo de caixa descontado, e também da figura do proprietário de imóveis cuja renda é superior a 240 mil, porque ele se equipara à pessoa jurídica, né? E a alíquota é uma alíquota extremamente mais elevada do que hoje os 27,5% do imposto de renda, né? Então, acho que é uma corrida aí contra o tempo aí para que as famílias se organizem para montar suas holdings, né? Não dá para negar, Everton, que a gente está vivendo uma mutação nos modelos de reestruturação e de planejamento das empresas. No Rio de Janeiro, isso para a gente é até mais antigo, porque em 2015 já foi a primeira alteração, quando a lei que regulamenta, né, a tributação da herança e das doações no Rio já alterou para estabelecer uma progressividade. Então, naquele momento, a gente já foi um dos primeiros estados que adotaram esse critério de progressividade, porque tinha uma decisão do Supremo que entendia que a tributação da herança não poderia ter alíquota maior em função do quinhão. E aí esse entendimento foi rompido em 2013, e o Rio de Janeiro foi um dos primeiros ali, na época até do governador Pezão, né, que colocou essa regra no Rio de Janeiro, que a alíquota já saiu. Primeiro foi de 4 e 4,5, aí depois 4, 4,5, 5, 6, 7, 8. Né? Então, na verdade, você com uma herança aqui no Rio de Janeiro acima de um determinado valor, você já paga 8%, e não é um valor estratosférico para ultra rico, não tem esse detalhe. E naquela ocasião, já se estabeleceu que o cálculo do quinhão que viria, né, de participação em empresas não seria mais como era feito antigamente, que era em cima do capital social integralizado declarado como capital social. Já era em cima do patrimônio líquido da empresa, que dá uma diferença, né, Everton? Às vezes a empresa tem lá o capital social declarado no capital social de 10 mil, por exemplo, imóveis integralizados, muito mais do que isso. Então você pagaria, por exemplo, uma doação de cota, a alíquota do imposto, incidiria sobre o valor do capital social integralizado, 10 mil, nesse exemplo, né? Então, no Rio já mudou. E agora, a legislação da reforma tributária ampliou para todos os estados, já que vem de uma matriz constitucional. Os estados vão ter que se adequar por uma questão de legislação interna de cada estado, e vão ter que legislar sobre isso, já que é um tributo estadual. E criou, na minha opinião, uma confusão desnecessária quando estabeleceu um método de avaliação do intangível, né, para poder incidir
a tributação da herança. Como a gente sabe que isso é um terreno movediço, traz uma insegurança jurídica violenta, né? Estabeleceu-se realmente esse critério. Eu acho o patrimônio líquido, como o Rio de Janeiro estabeleceu, e alguns estados já estavam estabelecendo, melhor, mais palpável, né? Até mesmo em disputa societária você tem, às vezes, essa questão que é muito sensível. Tá bom, meu sócio está se retirando da sociedade. Eu tenho que recomprar as cotas dele, né? Numa caso de dissolução parcial, por exemplo. Qual o critério que eu vou utilizar para isso? Porque se é um critério de operação de mercado, aí é livre convencimento entre as partes, né? A pessoa pode usar múltiplo de EBITDA, né? Fluxo de caixa descontado, qualquer método de avaliação. Mas quando você tem uma situação entre sócios, você não pode avaliar uma situação dessa por uma expectativa futura. Porque ali não é uma situação de mercado, é uma situação, às vezes, até indesejada, né? Você tem que recompor as cotas de um sócio dissidente. É parecido com a tributação da herança. Por que a gente vai avaliar, por exemplo, o patrimônio em cima de um intangível, né? Em cima de uma questão que projeta para perpetuidade, para trazer valor presente, para ali achar a base de cálculo da tributação da herança? Então, acho que realmente você adotar um critério de patrimônio líquido, de capital social integralizado, não refletia, né, como a gente entende, né, dentro da ideia da Constituição de capacidade contributiva, né, você não conseguir enxergar a verdadeira capacidade contributiva de um monte, né, de um decujos, em função do capital social integralizado, que não reflete as mutações de patrimônio, nem sempre, né, o capital integralizado não reflete. Então, realmente, patrimônio líquido atingiria melhor essa manifestação de riqueza, mas não acho que, em todos os casos, essa ideia de trazer o fluxo de caixa descontado para essa avaliação é uma medida justa, né? Ainda mais daqueles herdeiros que não têm, às vezes, vocação empresária, né? E vai ter que suportar esse ombro de toda forma. Então, realmente, é uma mudança brutal nos mecanismos que a gente faz aqui hoje de planejamento tributário, sem dúvida. E um dos pilares da reforma era trazer justiça fiscal, né? Isso. E justiça fiscal e mantendo a mesma carga tributária, né? Em tese, né? A mesma arrecadação tributária. Evidentemente, isso não vai acontecer. Né? Por uma questão óbvia, né? É claro que o fluxo de caixa descontado vai dar o valor patrimonial das empresas vai ser um valor extremamente mais elevado do que o valor nominal de cotas, evidente, e de patrimônio líquido também. Uhum. Então, eu acho que as famílias vão ter muita dificuldade de suportar o ITCMD no tempo, né? No tempo do falecimento. Então, acho que um dos grandes pilares aí do planejamento sucessório é que as famílias consigam se organizar na cessão de cotas de forma onerosa, de forma regular, né, para os seus herdeiros, evitando que tenhamos, né, um cálculo de TCMD sobre uma base que pode virar astronômica, né, e que, evidentemente, as famílias podem nem ter a disponibilidade de recurso suficiente para recolher aquele TCMD. Né? Não, hoje, inclusive, tem veículos via seguros, né, que virou, por exemplo, assim, uma demanda do setor de seguro, apólices específicas, né? Que às vezes o patriarca consegue em vida contratar, que acaba sendo um título de capitalização, mas a finalidade é o quê? É suportar a tributação da herança, né? Você, com o planejamento, agora ganhou um viés financeiro mais do que nunca, não só jurídico ou tributário, por exemplo. E um pouco antes disso, né? Acho que é importante a gente mencionar aqui as formas, né, de planejamento sucessório, né? Você tem desde o mais simples, que seria o inventário, né? Eu acho que é o natural. Você tem a figura do inventário, que é o modelo mais simples, faleceu, levanta-se inventário e ou judicial ou extrajudicial. Você tem a segunda opção, seria o testamento, né? Onde o patriarca, a matriarca já resolve em vida, né, o seu interesse, né? E você tem a forma do planejamento sucessório através das holdings familiares, né? O que você pode destacar aí para a gente de benefícios de cada um deles, né? Eu acho que são veículos para você atingir uma finalidade que foi pré-determinada pela entidade familiar. Eu gosto muito de separar, por exemplo, aquelas famílias que são empresárias das empresas familiares. Porque tem determinadas famílias em que, às vezes, os patriarcas, né, os fundadores ali, às vezes, de um negócio, ele quer perpetuar o negócio dentro da própria família. Muito comum no agronegócio, né? Os herdeiros, às vezes até colaterais, às vezes genros, né, são preparados para suceder. Então, às vezes,
você realmente não sabe onde termina, por exemplo, em termos de governança, um estatuto da empresa do estatuto familiar. Tem empresas que têm estatuto, realmente, que cuidam, às vezes, de regime de casamento das pessoas físicas que podem surgir na linha sucessória, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma família empresária, isso ganha um outro tipo de contorno. Nas empresas familiares, são empresas que, enfim, no dia a dia são tocadas por pessoas da mesma família. Às vezes, né, muito comum casais, trabalham juntos. Não necessariamente a sucessão do negócio é uma preocupação, muito menos que essa sucessão ocorra dentro da família, se acontecer pelo acaso. Mas muito comum a gente ter aquela cláusula, né, Everton, que você que constitui, sempre participa de estruturação de negócios, né? Sempre tem aquela questão delicada, se o herdeiro herda cotas ou herda posição de sócio. Isso é um planejamento, por exemplo, que pode ser, às vezes, básico, pode passar despercebido, às vezes a pessoa pode até não dar importância, mas quantas vezes isso não gera uma crise dentro de uma empresa, né? Quando determinado sócio tem um problema, às vezes nem de óbito, às vezes de capacidade, né, temporária e tudo, e entra um herdeiro para gerir o negócio sem ter aquela aptidão. Às vezes não tem capacidade, né? Não tem capacidade. Não tem capacidade de gestão, porque ele não foi preparado. Imagina uma família de 3 filhos, um é advogado, o outro é contador, ou seja, tem maior aptidão, e tem um terceiro filho que é médico, né? E aí ele herda as cotas, né, da companhia, e se não foi determinado qual seria a posição de cada um deles, né, ou em que tipo de classe societária, né, eles entrariam, né, que tipo de classe de cotas cada um teria, ele pode ter uma dificuldade de entender, por exemplo, que a empresa precisa captar recurso via banco. Ele vai olhar para aquela oportunidade e vai assustar, né? Pô, como é que eu vou captar recurso, vou pagar juros, sendo que é uma companhia que é saudável. Mas ele não entende do negócio, ele não entende que às vezes se endividar é importante para o CAPEX do negócio, né? Para alavancar às vezes o negócio. Então, eu vejo, né, como um artifício interessante da família de entender quais são os filhos ou os herdeiros, né, que têm maior aptidão para tocar o negócio, né? Eu acho que essa é uma sacada muito interessante, né? Para que você defina de fato quem é que vai operar o negócio, quem é que vai ser um sócio cotista, quem é que vai ser o sócio de fato operador, ou se eventualmente a família não quer que você tenha um diretor contratado, você contratar um CEO para tocar os negócios da família e a família sendo participante societária, exclusivamente como sócio cotista, né, recebendo seus dividendos e tendo uma cadeira no conselho. Sim. Né? Então... Isso é governança, né? Governança realmente na veia ali, ter esse tipo de visão e estrutura, né? E sabe uma outra coisa que eu vejo também? É a questão, às vezes, de cônjuges, né? Ingressando na sociedade, né? Às vezes a família prepara também uma sucessão, os filhos são solteiros, ao longo do caminho os filhos se casam, às vezes se casam com o regime da comunhão parcial de bens, então na hora da herança todo mundo ali participa ali de um pedaço. E se houver um divórcio, pior ainda, né? Então, e aí o que você pode deixar pra gente, deixar aí como sugestão para que as famílias se protejam de casos como esse, né? E essa parte, dentre as partes mais delicadas, eu acho que essa é uma das piores, né? Você tocar em assuntos de, às vezes, divisão patrimonial entre nubentes, né? Muitas vezes, amigo meu pessoal, ele só abriu, por exemplo, que ele só iria casar no regime da separação total de bens, né? Faltando, assim, semanas pro casamento, né? Só que a expectativa do cônjuge era outra, né? Era do regime da comunhão parcial de bens, né? Ali a vaca já foi pro brejo, né? A coisa aconteceu, mas você percebe que é um assunto que, às vezes, a família, quando ela regulamenta isso, até evita, às vezes, um tipo de transtorno, né? Isso para famílias muito estruturadas. Eu acho que o regime da separação legal de bens, né? Para o empresário, ele é bem-vindo. Lembrando que no regime da comunhão universal, eles nem podem ser sociedade em conjunto, né? Ele é sempre bem-vindo porque você consegue, quando a família é empresária, né, articular, às vezes, estruturas empresariais, que é nível de planejamento, às vezes até planejamento tributário também, em que você utiliza o casal como, de repente, pilares de estruturas de negócios ali quando você vai segregar as atividades, por exemplo, né? Mas tem que entender caso a caso. Às vezes não tem problema eles serem, por exemplo, sócios de uma operação
em que constitui-se uma holding, a holding controla as outras empresas também. Eu sempre vejo que no Brasil o insucesso empresarial ele é mal trabalhado, né? O insucesso empresarial que é tão importante dentro do empreendedorismo, no Brasil, às vezes a gente não está preparado para lidar com um sujeito que montou uma empresa e deu errado. Então, às vezes, o CPF dele, o patrimônio da pessoa física dele pode estar em risco por dívidas, né? E muitas vezes o cônjuge é usado para salvar o negócio. Dívida que às vezes o cônjuge nem participou da decisão, né? Nem participou. Mas ele acaba assumindo a responsabilidade pelo regime do casamento. Pelo regime de casamento. Eu gosto muito da cláusula de incomunicabilidade, né? Embora você tenha ali algumas ressalvas sobre ela, né? Alguma discussão, mas ela evita um pouco de dor de cabeça, né? Quando bem estruturada, ela pode evitar um pouco de dor de cabeça. Essa questão de cônjuge, né? O que você acha dessa alternativa? Eu acho que toda empresa deveria se preparar para essa conversa, né? Essa conversa de, olha, teremos sócios, né? Esses sócios vão ter cônjuges. Esses cônjuges, por exemplo, dependendo do regime, se a gente for fazer uma operação financeira, você sabe que tem agente econômico que pede, por exemplo, o cônjuge assinar em conjunto, né? Às vezes isso é um transtorno. Quando passa por uma geração de herdeiros, é pior ainda, se você não faz uma estruturação do negócio. Então, eu sempre defendo, na medida do possível, em que as empresas que se organizem e que precisem, por exemplo, de fazer uma alavancagem financeira, tentem criar, por exemplo, uma empresa dentro do próprio grupo que faça essa vocação, né? Que tenha essa vocação para fazer aval e fianças e não deixe necessariamente, na medida do possível, né? Sempre tem os limites, né, dos agentes econômicos ali. Mas às vezes é por falta de estrutura, às vezes é por falta de conhecimento. Às vezes o problema, Everton, que eu vejo quando o pessoal pergunta assim, qual a principal barreira para que às vezes aconteça um planejamento? É porque você tem que planejar quando está tudo bem. Né? Quando eu não tenho dívida, não tenho crise, não tenho risco de insolvência, o meu principal, por exemplo, cliente não entrou em recuperação judicial, não reteve uma fatura. Depois que isso começa a acontecer, que a empresa começa a ter os efeitos da mora, né? Que é alguma obrigação vencida e não honrada, aí tudo que você faz de planejamento tributário, você está sujeito a questionamento do credor. O credor tem seus argumentos também. O credor, por exemplo, que é um credor qualificado, ele vai saber manejar instrumentos que vai legal. Olha, isso aqui foi para se resolver insolvência. Aí tem ação poliana. Aí tem jeito de você, às vezes, buscar, por exemplo, uma trava de uma operação, porque você está dilapidando o patrimônio. Então, quando você está numa situação Sérgio Brigadeiro, né, é que você tem que se preparar para o pior. E o contrato existe exatamente porque ele foi redigido num dado momento que todos os sócios estavam bem, né? Então, você regula ali as cláusulas quando está tudo bem. Porque se você deixar para regular ou discutir alguma cláusula depois que há uma discussão numa sociedade, dificilmente você vai conseguir ter um sucesso naquela discussão. Você vai para um processo judicial, vai para uma arbitragem, por aí vai. Em sucessório, por exemplo, algo que eu vejo que é simples, fica até aqui para a sua audiência, né, para a audiência da BWA, cuidar dessa forma da cláusula, né, de avaliação do negócio para em caso de sucessão. Que muitas vezes o atrito vem aí. O Código Civil, ele fala balanço de determinação, né? Mas isso é um tanto quanto subjetivo. Nada melhor do que, por exemplo, o próprio contrato social prever qual método, prever como que vai ser pago isso, se vai ser em tantas parcelas, se vai ter correção. Definição de valuation, né? Definição de valuation. Como é a definição de valuation para os sócios em caso de incapacidade, de falecimento, né? Ou até em caso de saída de um sócio, né? Da sociedade, sim, né? Sim. Ou a quebra do afeto societário, né? Sim. Então, eu acho que a definição da forma de valuation, ela resolve muitos problemas, né? E, Rogério, o que você acha que as empresas podem fazer já hoje visando a estruturação de uma holding familiar? Eu acho que as empresas, elas têm que ter duas linhas de raciocínio, né? A primeira é o fundador que construiu um negócio e que sente que está na hora de passar, por exemplo, uma segunda geração, ou às vezes até fazer um M&A, alguma coisa assim. É importante ter esse trabalho prévio de governança, até valoriza melhor, né, o negócio dele. Então, tem essa questão que é individual do fundador da família, né, essa conversa para tomar essa decisão. E a outra parte são negócios que já querem surgir
de maneira organizada, né? Negócios que já querem precaver, porque quando a gente pensa em planejamento, a gente pensa na questão sucessória, e sucessória tem o evento morte, né? Mas também, às vezes, tem evento incapacidade, tem evento, por exemplo, o sujeito quer fazer uma mudança, por exemplo, de vida, então ele planeja a sucessão para daqui a tanto tempo da atividade dele, né? Então, hoje em dia, a sucessão não fica mais fechado apenas no aspecto inventário, até porque muitas das portas que tinha para se fazer com economia tributária já não tem mais. Como a gente explicou o caso aqui, né, da avaliação das cotas para efeitos de incidência da tributação da herança ou doação, que antes você avaliava por um jeito, hoje em dia. Então, quando você incorporava. Hoje em dia que eu falo com a reforma tributária, nós estamos gravando aqui em 2025, né? Então, quem for ver esse episódio mais para frente vai ver que, às vezes, a legislação nem foi tão longe quanto poderia, né? A gente não sabe como os estados vão... Os estados são obrigados a adotar progressividade, ponto. Mas em que medida, em que faixas? Qual vai ser a regra de isenção de cada estado? Como que isso pode organizar para se fazer um planejamento sucessório a longo prazo? Isso a gente tem que ainda esperar um tempo para poder ver. Mas o fato é que, dentro dessa linha de empresa, aquela empresa, primeiro, que o patriarca sempre está no momento de passar o cajado, né? Passar para uma nova geração ou para um novo grupo econômico. Eu acho importante adotar uma linha de planejamento. E para aqueles empresários que querem organizar o seu negócio, para que tenha tranquilidade de entrada de sócio, às vezes retirada de sócio, e cuidar mesmo das suas gerações, né, para frente, independentemente desse episódio, né, também eu acho que é um bom caminho, porque você já dá um alicerce via documentos. São documentos que você produz e por trás desses documentos vem toda uma cultura corporativa. Então, um caso, por exemplo, que a gente fez de um planejamento que envolvia uma mudança, a gente orientou, olha... Não precisa daquela tradição, né? Já estava na segunda geração, então, portanto, já tinha 6. Primeira geração eram 3 irmãos, né? Na segunda geração já tinha os primos, filhos, então já eram 6 que estavam tocando o negócio. E estava ficando sustentável aquele problema dos 6 terem que assinar contrato, aí a esposa de um casou, estava assim, né? Foi quando a gente já entrou para dar uma sugestão, dar uma reengenharia na estrutura de governança. E na primeira cultura que a gente explicou para eles, olha, você não precisa ter essa atribuição do negócio, né? Parece uma coisa simples, mas isso é uma mudança de concepção. Você pode ter uma diretoria contratada que faça, por exemplo, os atos de gestão do negócio, sem significar que a família não tenha o controle da operação em si. Você vai estruturar um conselho de administração e tudo. Isso pode parecer uma coisa simples, mas para aquele empresário que está ali no dia a dia, que está acostumado a fazer, né, necessariamente um microgerenciamento, para você fazer uma estrutura, ele tem que, às vezes, abdicar disso, né? Porque muitas vezes é exatamente o sócio-gerente que, às vezes, é responsabilizado por algum passivo, eventualmente, né? Então, nesse caso, por exemplo, a gente conseguiu, aos pouquinhos, mostrar para a empresa, e hoje em dia se arrepende de não terem feito antes. Fala assim, pô, muito melhor, até a nossa vida, né? Agora, quando vai viajava, tinha que deixar uma procuração para um dos herdeiros, aqueles poderes gigantescos. Agora você estruturou de uma maneira segura, né? Sem ninguém perder ali aquela sensação de gerir o seu próprio negócio. Mas não significa que você precisa estar no microgerenciamento ali, né? Então, isso passa por uma mudança também de cultura, não é só o consultor, né, que vai chegar ali com desenhos e algum tipo de estruturação para aquele negócio, né? O planejamento tributário, ele é muito, assim, alfaiate, né? Ele é muito para a medida que você foi demandado ali, né? Mas passa por, às vezes, uma mudança também da visão de como você toca o seu negócio no dia a dia. Para esse tipo de empresa, eu também acho importante, né? Eu gosto muito também, Rogério, de fazer uma segregação, né, de uma holding, que a gente chama de holding familiar, aquela que vai cobertar o patrimônio da família, de uma holding de participações, né? Embora sejam holdings de qualquer... que embora seja holding, né? Mas o objetivo de cada uma delas, ele é muito específico, né? A holding patrimonial, ela vai cobertar o patrimônio da família, e a holding de participações, ela vai lateralizar, né, as participações societárias, de modo com que, onde a empresa de participação societária não se confunde com a empresa onde vai cobertar os bens da família, exatamente lateralizando e não trazendo a responsabilidade sobre algum problema, né, de má gestão que você tenha dentro da holding de participações, que pode recair ali sobre o sócio, protegendo o patrimônio da família, né? Então, eu vejo isso como também um desenho
estruturação Importante, sim. bastante interessante, porque evita, né, que o patrimônio da família esteja sujeito a algum dano causado por algum problema de gestão empresarial, né? Você faz um colateral, né? Não fica uma questão horizontal ali Exato, porque quando alguém pensa em holding, né, ele já pensa, eu vou colocar lá os meus imóveis, vou colocar minha participação societária, mas espera lá, a ideia da holding de participações é proteger a figura do sócio, né? Se falava muito em blindagem, eu não gosto muito de blindagem patrimonial, gosto de usar muito a palavra proteção patrimonial, né, para proteger a pessoa física de um problema de imediato, né? Quando você coloca uma empresa lateral para que ela fique com os bens da família, você ainda protege ainda mais, né? Precisaria de um processo muito mais longo, né, para que conseguisse chegar no patrimônio da família, né? Então, eu gosto muito de lateralizar as holdings, né? A empresa de participações da empresa que vai cobertar o patrimônio da família, né? E ainda assim, quando a gente fala de sucessão, né, das cotas, tem um tema que muito me perguntam, né? Tá, e o que fazer com o recurso de dinheiro da família, né? E hoje, colocar o recurso dentro de uma holding de participações, né, ou uma holding familiar, te representa um custo de contribuição social que na pessoa física não tem, né? Então, embora você não proteja muito o recurso, mas, por outro lado, na questão tributária, ainda é uma vantagem se manter na pessoa física, né? A menos que a família já tenha ali um risco muito eminente, aí você até acaba fazendo a integralização de recursos, né? Ou um patrimônio muito grande, né? Um patrimônio muito grande, às vezes já está em FIP mesmo, né? Então, aí não muda muito, né? Mas Verdade. Você tem razão. É um problema. Todo aspecto tributário é um problema, né? Você deu o exemplo aí acertado de que a família que está querendo estruturar, organizar, colocar o seu patrimônio, né? Que não é o patrimônio, assim, vamos chamar de atividade operacional. Tipo, o cara é dono de uma rede de franquia, sei lá, alguma atividade dele ali. Patrimônio que ele vai acumulando ao longo de uma vida, né? Por exemplo, comprou um imóvel, né, para investimento. Aí você estrutura, esse exemplo que você está dando, você estrutura dentro de uma outra vertical ali dele, para ter uma empresa de participações, né? Aí vem a aplicação financeira, o sujeito tem CDB e tudo. Se você fizesse aplicação financeira num CNPJ, é uma ineficiência tributária bizarra, comparado com a pessoa física, né? Então, não vou enganar, esse realmente é um problema, as pessoas têm que conviverem com isso. Quando o patrimônio é muito grande, você já está realmente, já tem algum veículo, algum fundo, até com alguma estrutura mais sofisticada, então não impacta tanto. E que é a mesma coisa também quando as pessoas romantizam muito. Não, vamos fazer uma doação em vida, mas esquece que doação paga também imposto. Vamos integralizar o imóvel no capital da empresa. Mas esse imóvel gera rendimento de aluguel? Então, se essa empresa que você está integralizando, né, tem rendimento de aluguel, é interessante que ela tenha um KNAI de aluguel, para estar dentro, às vezes, do lucro presumido, né? Só que você está no lucro presumido e tem essa atividade, você não tem mais como incorporar no capital sem pagar o ITBI. Porque a isenção do ITBI é para empresas que não são do ramo imobiliário. Quer dizer, tem uma decisão no Supremo que ainda não saiu, mas até o momento que nós temos esse cenário, né? Então, às vezes, o ITBI também é um impacto que é negligenciado, às vezes, na fase da montagem do projeto, mas lá na frente é um custo. Então, o custo da tributação de aplicação financeira, o custo do ITBI nas operações de integralização de imóveis que geram rendimento de aluguel, né? O próprio JCP, às vezes você vai fazer uma operação para uma empresa e você vai querer colocar uma holding controlando uma atividade imobiliária, uma atividade negocial, uma atividade econômica, né? E se tinha o hábito, essa empresa operacional, de remunerar os seus sócios como JCP, se bota uma pessoa jurídica, perde eficiência também. Porque quando você paga para a pessoa física, é tributação definitiva, né? Mas para a pessoa jurídica, é antecipação do pagamento. Lá na pessoa jurídica, ela vai ter que adicionar depois da presunção. Se tiver no lucro presumido, vai ter que adicionar no resultado, né? Então também tem uma ineficiência. A questão tributária influencia as escolhas dos agentes econômicos, né? E não vamos negar isso. Por isso que eu sempre falo que é tailor-made, né? Que é uma operação que tem que ser feita sob medida para cada indivíduo. Muitas vezes eu sou procurado pela questão muito romantizada do planejamento, mas eu explico que são escolhas e tem custos, né? Em alguns momentos, o custo maior é não fazer nada. Honestamente, porque você deixar para fazer uma abertura de sucessão dentro de um processo de inventário, às vezes o inventário judicial, que poderia ser consensual e vira litigioso, é muito mais caro.
Vai gastar taxa judicial, por exemplo, aqui no Rio é 3%, né? Honorário de advogado pode ficar 5%, 10% de honorário aí tranquilamente, ou talvez até mais, dependendo do inventário. E se você fez em vida, presume o quê? Se foi em vida, foi consensual. Né? Porque o problema do inventário é virar uma disputa com os herdeiros, não concordam entre si o que cada um vai levar. Mas no planejamento em vida, o patriarca não vai deixar ter litígio, porque se tiver litígio, ele resolve via testamento, legado, ele tem instrumentos para poder resolver isso. Então, forçosamente, vai ser um inventário pacífico. Forçosamente, você não vai ter dilapidação de valor da empresa controlada. Como a gente já viu casos acontecer de o patriarca vir a falecer e o negócio passar por uma turbulência. E hoje em dia, o que mais a gente vê, por exemplo, no YouTube, a pessoa explicando a sucessão da família Silvio Santos, do grupo Silvio Santos, né? Em que as empresas operacionais que ele controla, né, não sofreu impacto pela transição para a família dele, que é uma família empresária e uma empresa familiar ao mesmo tempo, né? O grupo SBT, né? É um caso sempre visto que ele fez um planejamento em vida com duas estruturas, tanto holding offshore como holding também no Brasil. Imagino eu também que no detalhe, muitas empresas você vai transferindo, né, para os herdeiros em vida ao longo de uma geração. Normalmente o patriarca ele começa a fazer a sucessão e demora 2, 3, 5 anos, então você quer suceder daqui a 10 anos, amigo, é agora, você tem que pensar. Você não vai suceder daqui a 10 anos e pensar no 9º ano. Né? Dependendo do seu poder, da sua estrutura, nem dá tempo. Né? Então, tudo isso daí tem que colocar na mesa e fazer essa conta. Não, e quando a gente fala da sucessão de empresas de bens próprios, né? Muitas das vezes você troca lá o ITBI, que hoje no Rio de Janeiro é 3%, é muito mais interessante você recolher 3% do que 8% no ITCMD. Então, é muito mais barato, é uma conta muito mais barata. E tem um outro ponto que é importante para imóveis que foram adquiridos há muitos anos, né? Ou seja, você pegou a época de inflação, então você pega lá um imóvel que custou R$100.000. Hoje, o valor de mercado, ele aumentou o valor, né? Teve o boom imobiliário. Vale R$3 milhões. Né? Você vai pagar 15% sobre a diferença, né? Que seria um valor muito elevado. Quando na integralização desse capital na pessoa jurídica, você tem a opção, né, de que esse imóvel ele faça parte do seu ativo imobilizado, ou você tem a opção que ele faça parte do seu estoque. Uhum. Evidentemente, você precisa escolher os quinais correspondentes, né? Tanto de compra e venda de imóveis próprios, quanto de aluguel de imóveis próprios, né? Então, quando ele faz parte do teu estoque, uma empresa está no lucro presumido, vai pagar lá 6% mais o adicional. Vai chegar ali no máximo a 7% do valor de venda. Quando o meu custo de aquisição foi muito baixo, tecnicamente é muito melhor pagar 7% sobre o valor de venda do que pagar 15% sobre o ganho, que talvez tenha sido colossal. Então, às vezes, no próprio planejamento tributário, na configuração de uma venda, faz muito sentido você recolher pela tributação sobre a presunção sobre o lucro. Isso. Então, isso é uma excelente sacada aí para quem está fazendo aí na sucessão familiar e tem a tendência de fazer a venda de alguns imóveis, né? Eu concordo, eu só faço um alerta para quem está nos assistindo aí, prestigiando aqui o BWA Cash, é que essas operações, antigamente, era aceito quando elas eram realizadas de maneira artificial. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o que a gente chamava de operação casa e separa. Você deve ter visto isso, né? Nós não somos tão novos assim, lembra como é que era? Não, quero comprar e vender um imóvel. Você tem um imóvel, eu tenho um dinheiro. A gente faz a compra e venda, ITBI, por exemplo, né? Mas e se a gente integralizasse no capital de uma empresa, não é isso? Você botava... você tem um imóvel, eu tenho dinheiro. Então você botava o imóvel na empresa, eu botava o dinheiro, a gente integralizava. Aí no dia seguinte, trocava. Saía, desintegralizava, trocado. Eu saía com o imóvel e você com o dinheiro. Isso não era fato gerador do ITBI. Essa operação que se convencionou chamar de casa separa era uma operação que se praticava com muita frequência. Às vezes o pessoal chegava no escritório de manhã, né, fazia o contrato e o distrato à tarde, né? E tinha autos de infração do fisco falando que aquilo era simulação, que não tinha propósito negocial. E era aceito, porque não era um negócio, do ponto de vista civil, não era um negócio nulo, porque respeitava os requisitos de validade do negócio jurídico, parte capaz, objeto... Mas a interpretação do direito foi sofrendo mutações, né? Então, hoje em dia, por exemplo, se essa operação cai separa, a chance de ela ser homologada é zero. Certamente o fiscal, quando fizer um caso separa, ele vai questionar, vai dar um auto de infração, vai cobrar a multa, vai adiantar nada não ter pago o imposto, que ele vai dar um imposto mais a multa, sem contar a correção.
nenhum tribunal administrativo vai aceitar, porque se entende que a empresa foi só uma operação de fachada, mesmo não sendo um negócio necessariamente lícito, para efeitos tributários, isso não se consagra, né? Não tem propósito negocial, né? Não tem. Mas veja como é que o direito mudou. Como é que o direito... Porque antigamente você tem acordos de 2004 falando que o pessoal que se separa, o fiscal não pode afastar, que só o judiciário tem esse poder, né? Então o direito foi mudando essa interpretação, esse modo de entender o negócio, por vários princípios e tudo. E hoje em dia, o que eu posso falar é... Rogério, então, o que me daria, então, segurança jurídica para eu adotar um outro mecanismo de planejamento que não fosse, digamos assim, o mecanismo ordinário, fosse um mecanismo extraordinário, cuja minha finalidade realmente é pagar menos imposto. Você deu exemplo aí, a questão do ITBI versus TCMD. Eu entendo que o mais importante é a operação não ser artificial. Você tem que estar imbuído realmente de uma motivação extratributária para organizar seu patrimônio, que pode ter sim como objetivo perseguir uma economia, uma eficiência fiscal, não é esse o ponto, mas quando você faz assim, não vou fazer isso aqui de manhã e no final do dia eu desfaço, por exemplo, só para essa operação passar, hoje em dia eu não acredito mais. Até uma operação Casa e Separa, por exemplo, se tiver um propósito além, não, realmente a empresa existiu, contratou, emitiu nota fiscal, teve algum motivo subjacente ali que justificou, por exemplo, às vezes, e depois a gente fez o negócio, trocou, faz parte, né? Não tem nenhum tipo de consequência além daquela operação em si, né? Mas o direito mudou. E muitas vezes a informação que chega para o empresário não vem carregada dessa questão, porque às vezes é um anticlímax para quem está ali tentando prospectar alguma coisa do gênero, né? Então eu sempre gosto de agir com uma transparência intelectual para explicar para quem está, né, nos ouvindo, em que não vamos fazer um planejamento só de gaveta e achar que com isso a questão tributária vai estar resolvida. Não vai. Hoje em dia não se fala só em planejamento tributário, se fala realmente em planejamento das estruturas de negócio da empresa, das estruturas de negócio sucessório da empresa, né? E se você for planejar só ali para ter aquela aparência, isso hoje está muito vulnerável. Não tem como você dar uma segurança. Porque antigamente você bastava ver se o negócio formalmente ele era nulo, mas não se olhava para a substância, né? Agora o que se persegue é se aquela substância realmente ali foi praticada ou se só foi maquiada. Foi só um mero disfarce para se alcançar bem a finalidade e dali evitar um pagamento de imposto, né? Então, essas estruturas, hoje em dia, a gente vê cada vez mais, não tem muito futuro. O que tem futuro realmente é o planejamento tributário, o planejamento sucessório, sério, buscando o planejamento de longo prazo, uma eficiência tributária sim. Se você tem 2 meios de organizar o seu patrimônio, você não é obrigado a organizar o meio que você ofereça mais imposto, não existe nenhum dever cívico de pagar imposto. Eu não tenho que, então eu vou pagar mais imposto, eu vou ficar melhor na fita. Não vai ficar melhor na fita, você tem que ter, pelo contrário, o administrador, o empresário tem que, é questão de gestão do homem probo, né? Ele tem que administrar os seus negócios de maneira eficiente, e tributo é custo. Não dá, né? Não tem que buscar essa eficiência. De maneira eficiente, ele tem que entender que tributo é custo. Mas não significa que com isso tinha molezinha que tinha 20 anos atrás. Não molezinha, mas a visão do direito que tinha 20 anos atrás. Essa visão mudou. E o pior é que às vezes muda no meio do caminho, né? Porque a interpretação do direito ela é dinâmica, mas você faz um planejamento, por exemplo, hoje, você sabe que o fisco tem 5 anos para analisar. Quando ele analisa, depois isso vai para um auto de infração que vai ser julgado não sei daqui a quantos anos. A interpretação lá daquela época que vai prevalecer dos eventos que aconteceram 10, 15 anos atrás. Então, muitos planejamentos tributários foram feitos, por exemplo, no início do século, com essa visão formalista do direito, e hoje os autos de infração não estão subsistindo. As operações não estão subsistindo, os autos de infração estão questionando essa operação pela forma de ver o mundo no dia de hoje, que busca mais, como você falou, justiça fiscal, né? Então, o conselho que eu dou, né, é evitar a artificialidade. Realmente a gente tem que buscar a operação efetiva. Aí que a BWA entra, porque a BWA é uma empresa que se posiciona hoje no mercado contábil como uma empresa contábil com foco em performance tributária. Então, procura lá a BWA, procura a nossa equipe lá de especialistas, que a gente vai encontrar uma forma legal de te carregar para a menor carga tributária possível, obviamente dentro da lei, né? E, Rogério, o papo está excelente, mas precisamos ir para o encerramento. Então, foi muito legal esse bate-papo. Pô, eu agradeço aqui, muito bom. Só relembrando aqui, né? Nós falamos sobre os modelos de sucessão, né? Falamos de inventário, falamos de testamento, falamos de planejamento sucessório através de holding familiar, falamos da proteção
da pessoa jurídica, das holdings familiares com a hold de participação. Os riscos, né, da operação artificial. Perfeito. Falamos de economia tributária através de mecanismos de tributação de pessoa jurídica. Falamos da reforma tributária que vai aumentar muito, né, o recolhimento do tributo na pessoa física para quem recebe mais de R$20 mil por mês de aluguéis. Enfim, então o papo foi ótimo. Queria te agradecer aí pela oportunidade de a gente estar batendo esse papo hoje em conjunto. Aí. Você é um cara que é um especialista aí na área societária e na área tributária também. Enfim, a gente tem muito apreço aí pela nossa parceria. Muito obrigado a quem participou aí do nosso, como ouvinte aí do nosso podcast. E, mais uma vez, agradecendo aí a audiência e aguardando aí os próximos podcasts do nosso BWOcast. Um abraço, tudo de bom.